Direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Leão XIV acaba de se pronunciar sobre a declaração Fiducia Supplicans, que autoriza a bênção pastoral. Nos últimos meses, um tema específico tem gerado conversas intensas em comunidades católicas ao redor do mundo. A aplicação da declaração do Vaticano intitulada Fiducia Supplicans, que trata das bênçãos concedidas a casais em situação irregular, incluindo casais do mesmo sexo. O Papa Leão XIV, atento às movimentações pastorais e às reações diversas nas dioceses, decidiu se pronunciar de forma clara e direta sobre o assunto. A cena inicial que marcou essa decisão aconteceu na Sala Paulo VI, no Vaticano, diante de centenas de sacerdotes, teólogos e jornalistas. O Papa entrou com um semblante sereno, cumprimentando a todos com gestos simples, mas calorosos. Antes mesmo de começar a falar, fez um momento de silêncio, convidando todos a uma oração breve, pedindo ao Espírito Santo luz e discernimento. Em seu discurso, o Papa Leão XIV relembrou que a Declaração Fiducia Supplicans, publicada em dezembro de 2023 pela Congregação para a Doutrina da Fé, não mudou a doutrina do matrimônio católico, que continua sendo a união sacramental entre um homem e uma mulher, mas abriu espaço para um gesto pastoral, a possibilidade de uma bênção simples, espontânea, para pessoas que buscam a graça de Deus em sua vida, mesmo que não vivam plenamente de acordo com os preceitos sacramentais. Não estamos redefinindo o sacramento do matrimônio, disse o Papa com voz firme, mas reconhecendo que cada pessoa, independente de sua situação, pode pedir a Deus uma bênção, um sinal de misericórdia e de proximidade. A Igreja é mãe, e uma mãe não fecha as portas a seus filhos. Essas palavras ecoaram pelo auditório e foram transmitidas ao vivo para milhões de fiéis ao redor do mundo. Para muitos, foi um momento de grande esperança e alívio. Para outros, um desafio profundo de compreensão e acolhida. O Papa não ignorou as dificuldades, reconhecendo que em algumas regiões eclesiásticas havia resistência, medo de escândalo ou confusão pastoral. Sei que há temores, sei que há dúvidas, continuou ele. Mas não podemos deixar que o medo nos impeça de fazer o bem. A bênção não é uma provação moral de toda a vida de uma pessoa, é um pedido a Deus para que Ele ilumine, cure, fortaleça e conduza. Se negarmos esse gesto, negamos a própria essência do Evangelho. Enquanto o Papa falava, câmeras mostravam rostos emocionados no auditório. Um jovem teólogo, entrevistado ao final do encontro, disse: "É a primeira vez que sinto que a Igreja olha para nós com verdadeiro cuidado pastoral, sem abrir mão da verdade, mas sem fechar as portas." Nos bastidores do Vaticano, antes desse pronunciamento, houve semanas de reuniões e consultas. O Papa havia convocado cardeais de diferentes países para ouvir suas impressões sobre a recepção da declaração. Alguns relataram casos de fiéis que, após anos afastados, se aproximaram da Igreja apenas por sentir esse gesto de acolhida. Outros, porém, expressaram receio de que o gesto fosse mal interpretado. Leão XIV escutou a todos, anotou cada argumento e, em silêncio orante, preparou seu discurso. Nos dias seguintes ao pronunciamento, diversas dioceses começaram a organizar encontros para explicar o sentido da declaração. Bispos e padres utilizaram as palavras do Papa como guia, deixando claro que a bênção não se trata de um rito oficial, mas de um gesto pastoral simples, sem formulários específicos, sem equivalência ao sacramento do matrimônio. Em pequenas capelas, casais, inclusive casais do mesmo sexo, começaram a se aproximar em busca de oração, recebendo com humildade e fé esse sinal de graça. Na Praça de São Pedro, uma jovem jornalista perguntou a um casal de peregrinos o que achavam da fala do Papa. Eles responderam: "Sentimos que a Igreja está nos olhando de novo. Não para nos condenar, mas para nos convidar a caminhar. Isso nos dá esperança." O Papa Leão XIV, em uma audiência geral poucos dias depois, reforçou: "Todos nós somos chamados à conversão diária. Uma bênção não é um ponto final, mas um ponto de partida. Que ninguém tenha medo de se aproximar do Senhor." A multidão presente na praça respondeu com aplausos e alguns acenaram com bandeiras do arco-íris, em sinal de gratidão. Este gesto pastoral, que une firmeza doutrinária e misericórdia concreta, é um dos muitos sinais do pontificado de Leão XIV, marcado por uma profunda busca de diálogo com as realidades humanas complexas do nosso tempo. As discussões continuam, os debates permanecem vivos, mas o gesto do Papa deixou claro: a Igreja deseja estar próxima,
deseja abençoar, deseja acompanhar. Após o pronunciamento do Papa Leão XIV, o clima nas comunidades católicas era de reflexão intensa. Padres, religiosos e leigos começaram a dialogar sobre como acolher as orientações do Vaticano e aplicá-las pastoralmente. Em muitas paróquias, reuniões foram marcadas para explicar aos fiéis o significado dessa bênção. Não era um casamento, não era uma equiparação ao sacramento, mas um gesto de misericórdia que reconhecia a busca sincera de Deus no coração de cada pessoa. Na diocese de Lyon, na França, o bispo local realizou uma catequese pública, transmitida pela internet, onde respondeu a perguntas enviadas por jovens. Uma delas era direta: se um casal do mesmo sexo pede uma bênção, isso significa que a Igreja aceita sua união. O bispo respondeu com clareza: a Igreja não mudou sua compreensão do matrimônio, mas reconhece que mesmo nessas situações, há pessoas sedentas de Deus. A bênção é dirigida a elas, pedindo luz e força, não aprovando um caminho contrário ao Evangelho. Esse vídeo foi compartilhado milhares de vezes e ajudou a reduzir muitas confusões. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa Leão XIV continuava a receber relatos vindos de todo o mundo. Em uma carta emocionada, um padre da América Latina descreveu o momento em que um casal de mulheres, que frequentava a missa há anos mas sempre se sentia à margem, pediu a bênção. Padre, nós sabemos que não podemos nos casar aqui, mas queremos pedir a Deus que nos ajude a fazer o bem e nos proteja no dia a dia. O sacerdote escreveu ao Papa: Santo Padre, naquele momento senti que a Igreja estava sendo mãe. Eu as abençoei, e foi como abrir uma janela para a graça. Esses testemunhos começaram a ser compilados por uma comissão especial no Vaticano, com o objetivo de oferecer diretrizes práticas às dioceses. O Papa acompanhava cada relatório pessoalmente. Numa audiência com essa comissão, ele afirmou: quero exemplos concretos, quero histórias reais. Assim entenderemos melhor como o Espírito Santo nos guia neste caminho. Ao mesmo tempo, críticas surgiam. Alguns setores da Igreja expressaram receio de que a declaração fosse mal interpretada pela sociedade e usada para pressionar mudanças doutrinárias. Em uma entrevista coletiva, um cardeal africano disse: devemos ser cuidadosos para não criar confusão. A doutrina do matrimônio permanece imutável. Mas também devemos ser cuidadosos para não afastar aqueles que pedem a Deus uma bênção. Essas palavras mostraram que, mesmo com tensões, havia um esforço comum para equilibrar verdade e caridade. O Papa Leão XIV não se esquivou dessas críticas. Na missa de domingo seguinte ao pronunciamento, falou novamente do tema diante de milhares de fiéis. Entendo que alguns irmãos e irmãs tenham dúvidas. Peço a vocês, rezem, estudem, meditem. Uma bênção é um ato de amor, não uma declaração jurídica. Quando um sacerdote estende a mão e pede a Deus que abençoe alguém, ele está fazendo aquilo que o próprio Cristo faria. As imagens dessa missa correram o mundo. Mostravam o Papa de mãos estendidas sobre uma multidão, como se abençoasse não apenas aqueles presentes, mas todos os que, em silêncio, buscavam a graça divina em suas vidas. Nas redes sociais, muitos fiéis compartilharam mensagens de esperança, enquanto outros expressaram preocupação e pediam esclarecimentos. O Vaticano respondeu divulgando um folheto explicativo, com perguntas e respostas simples sobre o tema. Enquanto isso, em uma pequena cidade da Itália, um jovem catequista reuniu seu grupo para conversar sobre a declaração. Vocês sabem o que significa pedir uma bênção? Perguntou. Uma das jovens respondeu: significa pedir a Deus que esteja conosco. Ele então explicou: é isso. Não é aprovar tudo o que fazemos, mas é dizer: Senhor, precisamos de Ti. Esse encontro foi gravado e enviado a outras paróquias como material de apoio, mostrando que a recepção do documento estava acontecendo de maneira viva e concreta. O Papa Leão XIV também aproveitou para abordar a importância de acolher com caridade as pessoas que se sentem marginalizadas. Em uma audiência com movimentos de pastoral, afirmou: todos nós, em algum momento, precisamos de bênção. Todos nós, sem exceção, estamos em processo de conversão. A Igreja deve ser o lugar onde ninguém se sente excluído da misericórdia de Deus. Essas palavras ecoaram especialmente entre jovens católicos que, em várias partes do mundo,
formaram grupos de oração e estudo sobre o tema. Em Lisboa, um grupo chamado Pontes de Misericórdia organizou uma vigília, rezando por todos que se sentiam distantes da igreja. Em Buenos Aires, uma paróquia preparou um retiro espiritual dedicado a famílias, incluindo famílias com filhos LGBT+, para dialogar sobre acolhimento e fé. A repercussão também chegou às universidades católicas. Seminários foram promovidos, unindo teólogos, padres e leigos para discutir as implicações pastorais da Fiducia Supplicans. O Papa recebeu alguns desses estudiosos em audiência privada, ouvindo suas pesquisas e recomendações. A teologia vive da escuta, disse ele. Escutem o povo, escutem as dores e as esperanças, e depois tragam isso à luz do Evangelho. Dessa forma, a declaração que inicialmente parecia um documento técnico transformou-se em um movimento espiritual, impulsionado pelas palavras e gestos do Papa Leão XIV. A mensagem era clara: a bênção não é um fim, mas um começo. Não é a aprovação automática de uma situação, mas um convite a caminhar juntos, com o coração aberto à ação de Deus. À medida que os meses passavam, a discussão sobre as bênçãos a casais do mesmo sexo continuava viva, mas agora com um novo tom, menos polêmica e mais reflexão. Isso se devia, em grande parte, à forma como o Papa Leão XIV conduziu o tema, com clareza doutrinária e profundo cuidado pastoral. Em muitas dioceses, padres que antes temiam mal-entendidos passaram a realizar encontros com suas comunidades, explicando detalhadamente o que significa a bênção e o que ela não significa. Numa paróquia de Lisboa, por exemplo, o padre Miguel reuniu mais de 200 pessoas numa noite chuvosa. Ele começou dizendo: quando alguém pede uma bênção, não está pedindo a aprovação de todas as suas escolhas, mas sim o auxílio de Deus para viver melhor. Ele então leu um trecho do discurso do Papa Leão XIV, emocionando muitos presentes. No final da noite, um senhor idoso se aproximou e disse: Padre, agora entendi. A bênção é uma porta aberta. Enquanto isso, no Vaticano, chegavam notícias de pequenos milagres de reconciliação. Em uma comunidade nos Estados Unidos, um casal do mesmo sexo que estava afastado da igreja há mais de 10 anos retornou para participar da missa dominical. Não vieram pedir nada extraordinário, apenas sentiram que era possível estar ali novamente. O pároco relatou ao Papa: eles choraram durante a bênção final, e eu chorei junto. Pela primeira vez, senti que a misericórdia tocou corações feridos de maneira concreta. Esses testemunhos foram reunidos em um documento interno apresentado ao Papa Leão XIV. Durante uma reunião com seus assessores, ele comentou: é assim que o Evangelho age. Não com decretos frios, mas com gestos que despertam conversão. Os presentes viram o Papa fechar os olhos por um instante, como quem faz uma breve oração silenciosa, antes de retomar as orientações práticas. Nos meios de comunicação, a postura do Papa também gerava análises. Jornais destacavam a coragem de abordar um tema sensível com tanta serenidade. Leão XIV mostra que a misericórdia não anula a verdade, dizia um artigo de uma revista católica. Já um portal secular comentava: o Papa procura caminhos para manter a doutrina enquanto estende a mão aos marginalizados. Nas redes sociais, testemunhos de fé se multiplicavam. Uma jovem brasileira escreveu: eu me sentia excluída, agora me sinto filha de novo. Obrigada, Papa Leão XIV. Outro usuário, de Portugal, disse: nunca tinha pensado na bênção como um convite à conversão. Hoje entendo melhor. O Papa, por sua vez, continuava a pregar sobre a importância do discernimento. Em uma homilia na Capela Santa Marta, afirmou: não basta conceder uma bênção, é preciso acompanhar. A bênção é o início de um caminho. Não deixemos nossos irmãos sozinhos após o gesto. Essas palavras motivaram muitas dioceses a criar grupos de acompanhamento espiritual para pessoas que buscavam orientação. Em uma conferência organizada em Roma, líderes pastorais compartilharam experiências. Um padre africano contou que, em sua paróquia, decidiu incluir após a missa um momento breve em que qualquer pessoa poderia se aproximar para receber uma oração especial. Já vieram casais em situação irregular, mães solteiras, jovens confusos sobre sua fé. Ninguém saiu sem lágrimas nos olhos.
O Papa Leão XIV fez questão de enviar uma mensagem escrita a essa conferência. Caríssimos, continuem a abençoar. Continuem a caminhar com aqueles que pedem luz. A Igreja não é tribunal, é casa de misericórdia. Essa mensagem foi lida em voz alta e seguida de um longo silêncio respeitoso, antes que o auditório se levantasse em aplausos. Enquanto isso, surgiam também iniciativas de estudo. Universidades católicas criaram disciplinas eletivas sobre pastoral inclusiva, analisando a história da doutrina e os novos documentos. Jovens seminaristas escreviam artigos explorando como a bênção poderia se tornar um primeiro passo para uma vida de fé mais profunda. Os testemunhos continuavam chegando ao Papa. Um bispo da Ásia relatou que, após explicar a declaração, alguns membros da comunidade LGBT local passaram a participar de projetos sociais da paróquia, ajudando na distribuição de alimentos e na catequese de crianças. É como se eles tivessem sentido que finalmente havia espaço para servir, escreveu o bispo. O Papa respondeu de próprio punho: Bendito seja Deus, que transforma um simples gesto em pontes de evangelização. Essas histórias formavam uma rede silenciosa, mas poderosa, de renovação pastoral. Nos corredores do Vaticano, comentava-se que a Fiducia Supplicans havia deixado de ser apenas um texto para se tornar um movimento de coração. E o Papa Leão XIV, sempre atento, continuava a insistir: não deixem que a bênção seja um evento isolado. Que ela seja parte de uma cultura de acolhimento. Por toda a Igreja, sementes eram plantadas. Algumas caíam em solo fértil, outras encontravam resistência, mas todas revelavam uma Igreja viva, debatendo, orando e buscando caminhos fiéis ao Evangelho. E o Papa Leão XIV, no centro desse processo, permanecia firme na convicção de que a misericórdia não é concessão barata, mas caminho exigente de amor. O encerramento do ciclo de debates sobre a Declaração Fiducia Supplicans ocorreu em um evento especial no Vaticano, organizado para celebrar os frutos pastorais que começaram a aparecer. A Basílica de São Pedro recebeu delegações de vários países, formadas por bispos, sacerdotes e leigos que tinham experiências para partilhar. O Papa Leão XIV decidiu presidir pessoalmente a missa que abriu o encontro, e suas palavras naquela homilia se tornaram históricas. Queridos irmãos e irmãs, iniciou ele, com voz calma e firme, ao longo desses meses temos testemunhado que a misericórdia de Deus é mais poderosa do que nossos medos. Muitos de vocês, pastores e fiéis, deram passos corajosos para que ninguém se sentisse rejeitado da bênção divina. Hoje, venho agradecer e convidar, continuemos este caminho. A Assembleia, composta por rostos de diferentes etnias e idades, ouviu atentamente enquanto o Papa falava de maneira simples, mas profundamente espiritual. Ele recordou testemunhos recebidos, como de um casal do mesmo sexo que começou a participar de retiros espirituais após receber uma bênção, ou de um padre que, inspirado pelo documento, passou a oferecer confissão com maior disponibilidade. Cada um desses gestos, disse o Papa, é uma pequena luz que afasta a escuridão do mundo. Nos bastidores do evento, salas de conferência exibiam painéis com histórias vindas das dioceses. Fotos mostravam padres rezando com casais, jovens organizando encontros de oração, bispos ensinando catequese sobre o tema. Havia também depoimentos gravados em vídeo, transmitidos em telões, onde pessoas comuns contavam como se sentiram acolhidas e, em muitos casos, iniciaram uma vida nova em Cristo. Durante um dos painéis, uma mulher contou emocionada: eu e minha companheira sempre achamos que a igreja não tinha lugar para nós. Um dia pedimos uma bênção. O padre rezou por nós sem nos julgar. Eu chorei tanto naquela noite, e pela primeira vez em anos senti que Deus me amava de verdade. Ao final do testemunho, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos, antes de se levantar em aplausos. O Papa Leão XIV fez questão de se reunir pessoalmente com alguns desses testemunhantes. Numa sala simples, longe dos holofotes, ele ouviu histórias, ofereceu conselhos e, em vários momentos, fez questão de abençoar individualmente aqueles que se aproximavam. Uma das pessoas presentes descreveu depois: o Papa não falou muito, mas quando colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti que toda a igreja me recebia de volta. Enquanto o evento prosseguia, também houve espaço para questões teológicas mais profundas. Especialistas explicaram que a bênção não altera a doutrina sobre o matrimônio,
mas é um gesto de intercessão. Teólogos mostraram passagens bíblicas onde Jesus acolhe sem aprovar o pecado, mas sempre apontando para uma vida nova. Essa clareza ajudou a fortalecer a confiança de muitos pastores. Na conclusão do encontro, o Papa Leão XIV voltou ao púlpito para encerrar com um chamado. Hoje declaro que a Fiducia Supplicans é um convite permanente para que sejamos uma igreja próxima, que não fecha as portas a ninguém. Não confundam misericórdia com permissividade. Não confundam bênção com casamento. Mas nunca, jamais, confundam pessoas com rótulos. Cada pessoa é um filho amado de Deus. Essas palavras foram repetidas em jornais, blogs católicos e redes sociais. Bispos levaram-nas para suas dioceses, padres compartilharam em homilias e leigos comentaram em grupos de oração. O gesto do Papa não apenas esclareceu, mas também inspirou um movimento de renovação pastoral. Depois do evento, o Vaticano anunciou novos materiais de formação para sacerdotes e leigos, incluindo vídeos, folhetos e cursos online sobre como aplicar corretamente as orientações. Também foram criadas linhas de comunicação para tirar dúvidas e registrar testemunhos. Nas semanas seguintes, o impacto continuou a se manifestar. Uma paróquia na Polônia relatou que, após aplicar as orientações, um grupo de jovens LGBT começou a participar de ações de caridade, ajudando famílias carentes. Na América Central, um bispo relatou que, depois de abençoar um casal que vivia em união estável, ambos pediram catequese para aprofundar sua fé. A bênção abriu portas para a evangelização, escreveu ele. Esses frutos confirmavam o que o Papa Leão XIV vinha dizendo desde o início, que a bênção não é um prêmio para os perfeitos, mas um auxílio para os que buscam o amor de Deus. Ele concluiu sua mensagem final com uma frase que ecoou em toda a igreja. Quem se aproxima de nós buscando uma bênção, encontra o coração de Cristo. E assim, entre debates, testemunhos e orações, a Igreja avançou mais um passo na sua missão de anunciar o Evangelho a todos. O Papa Leão XIV mostrou ao mundo que é possível ser fiel à verdade e, ao mesmo tempo, profundamente pastoral, abrindo espaço para que cada pessoa sinta a proximidade do Senhor.